Você acredita que duas pessoas que estão brigando e discutindo vão chegar a alguma solução? É claro que não. Para haver solução é necessário clareza e lucidez. E você só consegue ter clareza e lucidez em um estado de paz. Então no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre 3 atitudes que tiram a sua paz. Então presta bastante atenção nesse vídeo e perceba se você comete no seu dia a dia alguma dessas atitudes, porque é só através da paz que nós conseguimos resolver os nossos problemas e conquistar os nossos objetivos. Olá, tudo bem? Aqui é a Priscila Pádua. Então, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre 3 atitudes que tiram a sua paz. O estado de paz é o estado que traz a lucidez, a clareza, e nós precisamos delas para que a gente possa avançar na vida. Então, eu vou compartilhar agora com você quais são essas 3 atitudes. Então, primeira atitude, excesso de pensamentos. Então, o excesso de pensamentos, ele só atrapalha, principalmente se for pensamentos negativos. Então, vamos supor que uma pessoa ela discute com alguém, ou alguém fala, alguma coisa que essa pessoa não gostou, e aí ela fica revivendo o momento da discussão na mente dela. E ela fica assim, nossa, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter jogado na cara da pessoa isso, ou então nessa oportunidade eu deveria ter ficado em silêncio. Então a pessoa ela revive aquele momento na mente dela. E o que ela faz com isso? Ela pega aquele estado da discussão e traz para ela. Então percebe que esse tipo de pensamento tira totalmente a sua paz. Mesmo que os pensamentos sejam para resolver problemas, o excesso de pensamentos também atrapalha. Por quê? Porque ele impede de você ter clareza e enxergar uma solução. Porque como vão surgir ideias no meio de tanta confusão mental? Então existe uma parábola muito bacana que é a seguinte: um fazendeiro ele perdeu um relógio muito valioso no seu celeiro. E aí ele procurou esse relógio por vários locais e não encontrou. E aí tinha algumas crianças brincando perto da fazenda dele. E aí ele falou o seguinte: se as crianças entrassem no celeiro, quem conseguisse encontrar ganharia um prêmio. E aí as crianças correram, todas alegres, felizes, porque iam ganhar uma recompensa caso encontrasse o relógio. E procuraram esse relógio por todo o celeiro. E aí elas saíram falando que o relógio com certeza não estava lá, porque elas tinham procurado por toda parte e não haviam encontrado. Só que aí uma criança ficou e perguntou ao fazendeiro se ele poderia voltar e procurar o relógio sozinho. O fazendeiro tinha certeza que ele não ia encontrar, porque ele já tinha procurado, as crianças também já tinham procurado, mas de qualquer forma deixou o menino voltar. E aí, menos de 1 minuto depois, a criança volta com o relógio na mão. E aí o fazendeiro fica impressionado e pergunta ao menino: como você conseguiu encontrar o relógio e principalmente em tão pouco tempo? Aí o garoto vira para ele e fala assim: eu apenas fiquei em silêncio para escutar o tic-tac do relógio e fui até ele. Então, muitas vezes, o que você precisa é de silêncio mental. Então, durante o dia, faça o seguinte: se permita ficar em silêncio. Respire fundo e concentre apenas na sua respiração. E você fazendo isso, você vai perceber que nesse momento você está em paz. E pode ser que até surja ideias, insights, Porque nesse momento de paz ocorre a lucidez, a clareza. Então faça isso. Tire alguns minutinhos do seu dia para que você fique em silêncio. Então é claro que nós precisamos pensar, elaborar estratégia, planejamento para resolver os nossos problemas. Mas quando você percebe que esses pensamentos não estão ajudando, muda de pensamento. Nós temos esse poder, gente, de mudar aquilo que nós estamos pensando. E na maioria das vezes nós não utilizamos esse poder. Nós continuamos revivendo aquele pensamento, Ou então nós continuamos pensando em estratégias e aquele excesso de pensamentos faz com que a gente não consiga chegar a uma solução. Segunda atitude, apego. Então nós já falamos sobre apego a pensamentos, Então quando você tiver com pensamentos que não estão resolvendo o seu problema e além disso estão te colocando no estado de frustração, de raiva, de mágoa,
que é aqueles momentos que a gente acaba revivendo no pensamento, então você muda de pensamento. Não se apegue aos seus pensamentos. Então você busca um pensamento mais construtivo e mais otimista, ou então simplesmente fique em silêncio. Deixe que os pensamentos, eles vão embora, tá? Então imagina assim, você tá com aquele excesso de pensamentos e tá te atrapalhando de alguma forma, então imagina os pensamentos indo embora, tá? Ficando apenas o silêncio. Mas isso nós já falamos na atitude anterior, né? Mas aqui também cabe o apego a ideias ou apego à visão de mundo. Então acontece o seguinte, todos nós temos uma visão de mundo. Então eu tive uma criação, durante a minha vida eu tive algumas experiências, eu vivi algumas coisas, então através dessa criação, desses aprendizados e das minhas experiências, eu tenho uma visão de mundo. E como o seu aprendizado, as suas experiências com certeza foram outras, então você tem uma outra visão de mundo. Então cada pessoa tem a sua própria visão de mundo. Mas o problema é que muitas vezes nós nos apegamos a essa visão de mundo. Então o que resolveria seria o desapego. E o desapego entra aqui no sentido de que nós não devemos acreditar em tudo que os outros falam e também nós não devemos desacreditar de tudo que o outro fala. Nós precisamos começar a questionar as ideias, a questionar as visões de mundo das outras pessoas e de nós mesmos. Então nós temos que aprender a duvidar até mesmo das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos. Porque viver uma vida com uma mente aberta é muito importante. Então, se cada pessoa tem uma visão de mundo, você concorda que vai existir visões de mundo que são mais limitadoras e visão de mundo que são mais libertadoras. E essas visões limitadoras causam muito problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de autoestima. Por quê? Porque a nossa realidade, ela está totalmente ligada àquilo que nós acreditamos, totalmente ligada à nossa visão de mundo. Então, de acordo com a nossa visão de mundo, nós mesmos acabamos criando vários problemas que talvez não teria em outra visão de mundo. Então, a sua visão de mundo é como se fosse uma lente de um óculos. Você já viu aqueles óculos de criança que tem uma lente verde, tem lente rosa, tem de várias cores? Então, imagina que a sua visão de mundo é um óculos rosa, tá? Então, você enxerga tudo rosa, não é? Existem algumas tonalidades diferentes, às vezes você enxerga algumas coisas mais claro e outras mais escuro, mas tudo fica num tom de rosa. E aí existe uma outra pessoa que tem uma lente verde. E aí ela fala com você como o mundo é lindo verde. E aí você tenta convencer a outra pessoa que não, que ela está errada, que na verdade o mundo é rosa. Só que a pessoa ela não está errada. Ela está enxergando o mundo verde. Por quê? A lente dela é verde. E o que nós fazemos normalmente? Criticamos a pessoa. Nós queremos convencer a pessoa de que aquilo que ela está enxergando está errado, que a forma correta de enxergar o mundo é da nossa forma. Então não existe certo ou errado, são apenas lentes diferentes. Então, o que você tem que fazer nesse momento? Desapegar. Você não pode segurar o seu óculos e falar que o mundo é rosa e é assim que é e sair criticando. Larga um pouco a sua visão de mundo, pega a lente da outra pessoa e enxerga o mundo de acordo com a lente daquela pessoa. E aí, quando você coloca a lente verde e você vê tudo verde, o que antes você enxergava rosa, com certeza você vai ver outras coisas incríveis que antes você não conseguia enxergar. Você agora está enxergando o mundo de uma forma diferente. E é claro que outras coisas você não vai agradar. Você vai preferir da forma como você enxergava mesmo. Então o que você faz? Você junta as duas visões, as duas lentes. Então, se a pessoa enxerga o mundo de uma forma que você acredita ser mais otimista, ou você acredita que aquela visão vai fazer com que você chegue ao seu objetivo de uma forma mais rápida e mais equilibrada, então pegue a visão de mundo daquela pessoa
E aquilo que você já acreditava e que você prefere continuar acreditando dessa forma, porque o da pessoa não é tão legal ou não fez muito sentido para você, tudo bem, continua com a sua visão de mundo, percebe? Mas se a pessoa ela tem uma visão de mundo melhor que a sua em alguma área, não se apegue à sua lente. Simplesmente joga fora, descarta. Então nós temos que aprender a ter uma visão mais aberta. Então quando alguém vier te falar alguma coisa que seja diferente daquilo que você acredita, seja na área de relacionamentos, na área de finanças, na área de carreiras, na área de saúde, não importa. Então escute com mente aberta o que a pessoa tem para te falar, a visão de mundo daquela pessoa. E só depois então você avalia se aquilo que a pessoa está falando fez sentido para você, ótimo. Você pega aquilo que a pessoa está falando. Se não fez, simplesmente descarta e continua com a sua visão. E não estar apegado não significa que você não possa falar com a pessoa qual é a sua percepção. Claro que não, porque às vezes a nossa visão de mundo ajuda a pessoa a enxergar o mundo de uma outra forma, mas aí o desapego faz com que você dê liberdade para a pessoa escolher usar o seu filtro ou não. Percebe a diferença? Você pode mostrar para a pessoa qual que é a sua percepção, o que você acredita que seja mais adequado, mas você não obriga a pessoa a usar o seu filtro. Se a pessoa querer usar o seu filtro e aquilo for importante, interessante para a vida dela, ok. Mas se a pessoa também não querer usar e não querer pensar da mesma forma que você, tá tudo bem também. Então você continua com a sua visão de mundo e a pessoa continua com a dela. E os dois se respeitam. Mas quando você está apegado, você critica a pessoa que pensa diferente de você. E essa crítica e esse apego faz com que você deixe de enxergar coisas maravilhosas que você poderia enxergar se você tivesse com uma mente aberta. Então, com certeza hoje, você acredita em coisas que você não acreditava. Ou você deixou de acreditar em coisas que você acreditava. É normal, não é? Com a maturidade, com as experiências, nós vamos mudando algumas ideias, algumas opiniões. Então esteja com uma mente aberta para acolher várias visões de mundo. E aí, através dessas várias visões, você vai criando a sua própria visão. Mesmo assim, sempre questione, sempre esteja aberto a modificar essa nova visão. Então, terceira atitude que tira a sua paz, o controle. Então, a necessidade de controle vai totalmente contra o fluxo da vida. Então, se a gente observar um rio, nós percebemos que ele simplesmente flui. Ele tem a sua organização, né? Ele sempre corre para o mesmo lado e ele tem os seus limites. Só que no rio não existe força, ele simplesmente flui. Então, organização é importante, planejamento é importante, limites são importantes, mas não pode existir força. Então, no controle, eu quero que o outro seja aquilo que eu espero. Eu quero que as situações aconteçam da minha forma, no meu tempo. E quando isso não acontece, causa dor. Tira totalmente a minha paz. Você já reparou que nós condicionamos muita coisa na vida? Eu gosto de você, eu te admiro, eu concordo com você, eu te respeito, desde que várias vezes nós colocamos condições. O amor é condicionado, o respeito é condicionado. Eu não estou dizendo que a pessoa ela está fazendo alguma coisa contra você, ou alguma coisa ilegal, ou alguma coisa fora de ética. Não, às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa porque ela gosta e não está incomodando ninguém. Mas às vezes, como aquele estilo de vida não é de acordo com o que eu concordo, ou seja, não é de acordo com a minha visão de mundo, eu fico decepcionada. Nós precisamos começar a enxergar as coisas como elas são e não como nós gostaríamos que fosse. E o controle não permite isso. Eu cobro a pessoa para que ela seja do jeito que eu acredito que deve ser. Então, essa necessidade de controlar situações e as pessoas do seu modo, você percebe que tira totalmente a sua paz, porque com certeza vai causar conflitos. Não estou dizendo que você precisa concordar ou aceitar tudo que as outras pessoas fazem.
ou você precisa ficar satisfeito com todas as situações que te acontecem. Mas você também não pode ficar fazendo força para que tudo seja do seu jeito. Você precisa deixar fluir. Então, pessoas, situações vão chegar na sua vida para que você consiga conquistar aquilo que você deseja. Mas se você estiver no controle, você não permite que essa energia da realização chegue para você. É como se você estivesse numa caixa de vidro, né? E você falasse assim: aqui é do meu jeito, aqui no meu mundo tudo tem que ser da minha forma. As coisas acontecem do meu jeito e da minha forma. E aí oportunidades que podem surgir para você, você não enxerga, porque você está querendo controlar tudo e todos. É claro que limites são importantes. Você precisa impor alguns limites na sua vida. Limites para pessoas, limites para situações. Coisas que não têm a ver com você, você tem que colocar um certo limite. Mas esse limite precisa ser com muita leveza e não com força. Lembra do rio? Você tem os seus limites, mas você deixa fluir. Você não fica numa caixa de vidro. Você vai vivendo a vida com muita leveza. E aí coisas que têm a ver com você, você permita que flua com você. E coisas que não têm a ver com você, você coloque depois do seu limite. Então, nesse exemplo do rio, nós podemos entender que o rio é essa leveza na vida, deixar a vida fluir, e a barragem é como se fosse o controle, né? Ou seja, a barragem, uma represa, ela tem uma quantidade certa de água. Se essa água ultrapassar, a barragem ela pode explodir. Então, na vida é a mesma coisa. Você consegue ficar nesse controle excessivo só durante um tempo, porque se você continuar nesse controle, vai causar muita dor para você ou para as outras pessoas. E o controle, então, tira totalmente a sua paz. Então, essas são as 3 atitudes que eu queria compartilhar com você. E então, você conseguiu identificar alguma dessas 3 atitudes? Se você estava cometendo alguma delas no seu dia a dia? Então, eu queria muito que você compartilhasse aqui conosco. Deixe aqui abaixo nos comentários. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu curtir. Então, se você é novo aqui no canal ou ainda não se inscreveu, o que você está esperando? Se inscreva aqui no canal para que nesse canal a gente possa reunir pessoas que querem mudar, que querem viver uma vida com mais leveza, com mais lucidez, com mais clareza e assim conseguir conquistar os seus objetivos e viver uma vida com mais prosperidade, tá bom? Então espero que você tenha gostado e nos encontramos então no próximo vídeo. Até lá!